Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Agora vai dar quase meia-noite, eu vim aqui conversar com vocês, estava jogando Overwatch com o Beto, vim dar uma olhada nos últimos comentários do vídeo que eu postei pra vocês sobre a gente falar um pouquinho, conversar, a dificuldade de ouvir o outro. Pedi para que vocês sugerissem temas, recebi algumas sugestões, eu fiquei super feliz. E hoje eu vou escolher o tema que a Fabi comentou, que foi a luta antimanicomial. Achei um tema maravilhoso para comentar com vocês, porque dia 18 agora a gente vai fazer a comemoração da data. Eu gosto de psicologia dentro da educação, principalmente. Enfim, dia 18 a gente vai comemorar mais uma vez o dia da luta de ação contra os manicômios, contra essas instituições arcaicas que a gente ainda tem em pleno século XXI. Como eu sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês, não gosto de ficar preparando, isso aqui não é uma aula, gente. Eu não sou professora de psicologia, já tem um tempinho que eu saí do banco da UFG, mas se tem uma das coisas que eu aprendi ali dentro foi abraçar a causa da ação antimanicomial. Eu gostei bastante, vou deixar até umas imagens aqui do lado de uma das ações que eu participei na época da universidade. A gente fazia passeata pela cidade, saía, e mais importante do que isso, a gente conversava um pouquinho sobre isso com as pessoas, porque você não precisa ser um psicólogo ou não precisa ter alguém na sua família com algum problema psicológico ou psiquiátrico para discutir e se posicionar quanto a isso. Primeiro de tudo, vamos começar do zero, né? Vamos começar falando sobre o conceito de loucura e normalidade no século XXI. Gente, quem que é normal na nossa sociedade hoje em dia? Praticamente ninguém, né? Eu fico com medo de quem se diz muito normal. Mas hoje em dia é complicado a gente falar sobre o que seria normal. Eu brinco muito com os meus alunos, a gente faz a leitura de O Mistério da Casa Verde, O Alienista, e desde as primeiras séries que eu consigo trabalhar em sala de aula, a gente já começa a falar sobre loucura, porque é assustador a quantidade de aluno que eu tenho que já tem laudo. Ele já tem laudo de TDAH, já tem laudo de déficit de atenção, de hiperatividade, de depressão. Eles são muito pequenos e eles já conseguem lidar com problemas muito graves. Na minha época, por exemplo, não tinha nome, o bullying nem era discutido, era uma palavra que ainda estava começando. E desse bullying surgem outros milhares de problemas, e temos dislexia. Algumas pesquisas na internet, vocês lembram que ela começa no final da década de 70, na Itália. No Brasil ela demora um pouquinho. Nos anos 80, lá em 87, eles começam a realmente politicamente querer mudar e passar algumas leis para que a gente tivesse uma mudança de fato, e o dia 18 de maio ficou marcado porque a gente realmente conseguiu efetivar algumas dessas lutas que vieram de profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos. A psicologia no Brasil é muito recente, ela é tipo uma bebezinha perto de outras áreas que nós temos. Mas mais importante do que discutir também o conceito de loucura é discutir o que alguns anos atrás era considerado um comportamento de gente louca. É uma mulher que gosta de, com perdão da palavra, dar para vários homens. É uma mulher que engravida quando tá fora de um casamento. São homens que assumem dentro de uma sociedade uma postura sexual, política, sei lá, um estilo de vida que vai contra o que é o padrão, o normativo de uma sociedade. Eu gostava muito e ainda gosto da psicologia, embora não esteja agora inserida numa clínica, porque a psicologia ela não faz parte apenas do consultório, das clínicas e das universidades. Ela é uma coisa pro dia a dia, ela é cotidiano, ela é cada vez mais, entende? Semana passada a gente sofreu muito uma perda de um aluno que se suicidou, e cada vez mais eu vejo a necessidade da gente discutir mais psicologia, mais sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. E pode parecer assim, mas a gente não tem mais manicômio, a gente tem ainda instituições para onde pessoas consideradas loucas, passando por algum problema, são levadas muitas vezes à força. E a gente pensa assim, tudo bem, eu não tenho nenhum problema que me tira da realidade. Às vezes a gente tá passando só por não sei, um déficit de atenção, uma ansiedade, sabe? Gente,
o limite, a linha entre você tá bem e você tá completamente fora da realidade é muito fininho. É uma coisa, é uma linha muito tênue, sabe? E pode ser sim eu, pode ser você, pode ser um filho, pode ser um amigo. E você imaginar que a gente começar a isolar essas pessoas para não ter que lidar é complicado, é um reflexo do que tem, gente. Quem que gosta de lidar com pessoas que estão ali mimimi o dia inteiro, que às vezes estão medicadas e estão babando? Eu já tive caso de dar uma aula, o aluno tá completamente medicado, a família mantinha ele na escola para tentar inserir ele no meio social, mas ele não tá inserido, ele não tá conversando, ele não tá dialogando, ele não tá conseguindo se expressar, ele tá completamente fora de si. Ele tá literalmente ali sentado numa cadeira. E amanhã, como é que essa mente, esse cérebro, esse ser humano vai estar? Eu não tenho ideia. E é assustador. É assustador. Eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho, graças a Deus, muito tempo para conversar com eles. A gente tem a matéria, mas eu trabalho em uma instituição que entende a necessidade da gente humanizar a escola. Porque quando eu estava na psicologia e atendi na clínica, e aí eu fui para CAPS, eu fui para UBS, eu atendi, eu queria instituições públicas. Foram 2 anos estagiando em um presídio, 1 ano e alguma coisa em uma UBS. No CAPS a gente fazia visitas, né, normal. E na clínica escola da universidade foram 3 anos. Então deu para fazer bastante atendimento. Eu era aquela que pegava todo o caso que aparecia na minha frente. A lista de espera era gigantesca, porque o sistema público era muita gente que buscava atendimento. Eu lembro de pessoas que iam a cavalo, fugindo de casa para buscar um socorro, porque eu não tô aguentando a minha realidade. Até pessoas com muita condição financeira que poderiam pagar aí psicólogos e psiquiatras excelentes, até em outros locais, mas eles tinham muita vergonha de assumir que tinham algum problema, um sofrimento de ordem psicológica. Porque por mais que a gente fale, bata na tecla e etc., a vergonha, a exclusão ainda é muito grande, entende? É só você chegar para qualquer pessoa e começar a comentar, sabe, que você às vezes tem uma depressão, que você tem o famoso bipolar, borderline, não sei, gente. E hoje em dia é padrão, é padrão. Eu estive alguns dias com algumas pessoas, a gente estava tomando um café e quando eu parei rapidinho para prestar atenção no assunto que estava rolando assim nas mesas, naquelas conversas cruzadas, era troca de medicação, era indicação de remedinho para dormir, remedinho para acordar. Ai, o meu é ótimo. Ai, quando eu tô numa crise. Então todo mundo acaba se medicando e todo mundo acha aquilo super normal. Eu sou uma pessoa que, mesmo se eu tiver com muita dor, eu detesto tomar remédio. Eu acho que é em última instância. Se me vê tomando remédio é porque o negócio chegou no fim do negócio. E aí a gente já tem uma tolerância muito grande para o que seriam sofrimentos psíquicos, assim, sabe? Todo mundo já fala de depressão como se fosse uma coisa completamente normal, faz parte. Do tipo, ai, eu tô muito triste ultimamente. Aí a pessoa já taxa aquela tristeza como uma depressão. Às vezes não é. Busca ajuda, às vezes nem busca ajuda. E tem pessoas muito próximas que passam pelo sofrimento e às vezes prefere ignorar. Prefere ignorar, deixa pra lá. Isso eu tô falando dos casos mais leves. Imagina aqueles casos mais drásticos. Imagina aquelas situações mais punks mesmo, onde a pessoa sai da realidade. E o problema de você sair da realidade é que você fica extremamente dependente das pessoas que estão à sua volta. Sabe quando você medica muito uma pessoa e ela começa a babar, e ela começa a dormir muito, e ela começa a não ter controle do próprio corpo? Isso me assustava muito. Eu nunca tive esse tipo de problema, tá, gente? Eu fui pra psicologia por amor mesmo à profissão. Eu tive uma pessoa muito próxima, não da minha família, mas uma pessoa que eu amei muito, que teve esse tipo de problema, 3 tentativas de suicídio. E aquilo sempre me tocou, aquilo sempre doía em mim. Era uma empatia mesmo pela dor do outro. Mas nem todo profissional tem isso. Nem todo profissional tem ética, tem caráter, tem vontade, tem paciência, que são palavras-chave quando a gente fala no atendimento do outro. Se a gente vai para o hospital, às vezes, tirar sangue e
pega às vezes uma enfermeira ou um enfermeiro que às vezes não tá num dia muito bom, a gente já fica ali, poxa, tá doendo, a gente sabe, mas a gente tá completamente ciente do que tá acontecendo, dá pra gente tirar o braço, dá pra gente falar, dá pra gente revidar. Se coloca na situação de uma pessoa que tá completamente fora da realidade e não tem a menor capacidade de se defender, de falar, de denunciar, de buscar ajuda. Não tem como, gente. Esse é o problema. Essa é a luta de uma ação antimanicomial, sabe? É o cerne da questão. É que a gente distanciar e colocar essas pessoas num quadradinho é uma piada muito grande, porque amanhã é você que tá dentro desse quadradinho. No Mistério da Casa Verde, que é um livro que eu li quando era muito criança, ele faz uma brincadeira seguida do Alienista, que é um livro que, se você não leu, basicamente um homem sai julgando todas as pessoas da sociedade como loucas. Fala sozinha, é louca. Nunca casou com marido nenhum. Nossa, que mulher estranha, é louca. Essa daqui gosta de dançar muito em público com uma roupa. É louca, essa daqui é louca. E ele começa a colocar todo mundo no manicômio. E em um determinado momento a cidade inteira tá no manicômio e só ele de fora. E aí ele pensa, se tá todo mundo doido dentro desse manicômio e eu sou o normal, eu acho que às vezes quem tá doido aqui na história sou eu. E ser louco que é ser normal. Então hoje em dia não existe mais essa questão da gente padronizar o que é normal. Ah, mas é o funcional, é quem consegue manter o dia a dia. Blá. Não dá, gente. Não dá. O conceito do que é normal e do que é loucura é muito abrangente, é muito difícil de delimitar e etc. E me preocupa o crescente aumento de pessoas que estão medicando, estão buscando atendimento, não estão conseguindo, de pessoas que passam a depender de um CAPS e às vezes não conseguem um atendimento da forma como deveria ser. Quando eu fui pro CAPS, eu vi muita gente fazendo arte terapia, era muito divertido, era muito legal, tinha bingo, etc. Porém, a gente sabe que não é só um espaço para tocar e fazer arte, pintar. A gente precisa deixar realmente as pessoas produzirem e falarem em cima daquilo. E mais uma vez eu volto naquele vídeo da dificuldade da gente realmente abrir um espaço para o outro. Eu vi na minha prática muito profissional da área ou de outras áreas que estavam ali tentando fazer um trabalho bom, mas da maneira errada. Eu sou uma pessoa muito bondosa, muito carente, sabe? Eu gosto de tentar ajudar o outro, mas de uma forma que ela acabava se promovendo em cima do outro e o outro não tinha o espaço adequado para realmente ser ouvido, realmente falar. Vou ser bem sincera. Eles faziam bingos, era muito divertido, mas não tinha propósito nenhum além de tomar tempo e... Entende? Quem pintavam os quadros eram as pessoas que estavam buscando atendimento, mas o tema era dado, e depois de pintar o quadro eles iam embora para casa, eles não tinham aquele minuto para conversar sobre aquele desenho, falar um pouquinho. Entende por que é muito importante aquilo que eu falei no último vídeo, da gente realmente sair da posição do foco da questão? E a minha principal chateação com muitos psicólogos era não conseguir enxergar que, cara, esse espaço não é seu. Psicólogos que falavam muito. Eu, por exemplo, adoro falar, e na clínica eu ficava super silenciosa, porque foi uma coisa que eu tive que aprender. Aprender que aquele momento não é meu. Aprender que a gente só sabe o que o outro tá passando quando a gente deixa ele se expressar de alguma forma. E todos eles se expressam. Todos eles. Eu vou dar outro exemplo de uma pessoa que é, sim, da minha família. E esse é um exemplo para finalizar e mostrar para vocês como a ação... Como que foi a minha experiência com a luta antimanicomial. Existe uma pessoa que, claro, eu não vou identificar, mas é uma pessoa muito próxima a mim, que quando era muito novo, ele passou a ter visões e... Sabe aquela coisa de delírios? Pois é, ele começou a ter alguns delírios e ele passou a acreditar nesses delírios. E, gente, imagina pra família ter uma pessoa falando que tá vendo gente que não tá ali, ouvindo vozes, né? Completamente acreditando que aquilo que ele estava vendo existia, e todo mundo ficou assustado, porque ele conversava, ele falava, ele gesticulava, ele saía andando na rua e ele acreditava fielmente que aquilo estava acontecendo. E aí o que a família fez numa tentativa de tentar ajudar?
eles levaram ele para o que na época era um manicômio. Ele ficou internado, ele tomava choques, ele tomava banhos frios, a família não podia visitar a hora que queria. Ninguém ouvia a história dele porque entraram com uma medicação extremamente forte e ele babava. Ele só babava. E ele tinha na faixa de 15 anos nessa época. Então ele ficou completamente jogado, assim. Ele ia para casa quando ele dava uma pequena melhorada. Em casa ele continuava com essa medicação extremamente forte. E aquele jovem cheio de vida passou a ser um objeto que ficava junto ali na sala, dava um banho, ele às vezes se urinava, né? Todo aquele... É difícil controlar o corpo quando você tá com tanta medicação assim na veia. O que acontece? O pai desse adolescente, vendo aquela situação, virou e falou assim: isso não tá certo. Isso não faz sentido. Ele não tá melhorando. O que a gente tá fazendo é silenciar, é calar. Porque fica mais fácil pra gente lidar com uma pessoa que fica jogada no sofá o dia inteiro do que tentar compreender o que será que tá acontecendo com essa mente. Porque compreender uma mente assim, gente, demora, não é fácil. E você tem que ter muita vontade. Mas o pai desse garoto, de uma forma incrível, ele decidiu que ele não ia mais levá-lo para o manicômio. E já que não resolve, vamos resolver de outra forma. A forma como eles descobriram foi através de religião, uma religião que deu significado para aquilo que ele falava. Então, os delírios, aquilo tudo que eles começaram a negar, a família começou a dar ouvidos para aquilo. E quando ele dizia que ele via alguém, que ele conversava com alguém, toda a família abraçou aquela alucinação. E não se usavam termos como alucinações e loucuras. Passou a ser visões, passou a ser um dom. E aí todo mundo passou a trabalhar junto com ele uma forma socialmente aceitável de se conversar com essa visão. Já que ele não pode sair falando e sair dirigindo e sair correndo atrás de pessoas que às vezes ele não sabia se existia ou não, que tal se você, quando isso acontecesse, conversasse com a gente? Que tal se a gente fizesse um treino em família para quando isso acontecer, a gente te ajudar? E foi isso que todo mundo fez. A gente não tem um louco na nossa família, a gente tem uma pessoa que tem um dom. Hoje em dia ele trabalha, ele tem empresa, ele tem 2 filhas, ele casou e eu te garanto que ele é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Eu amo essa pessoa de paixão. Ele é parente meu, muito próximo. E o mais legal da história dele é que hoje em dia ele consegue... Ele nunca deixou de ver. Nunca deixou de ver. Nunca deixou de ouvir. Nunca deixou de ter medo. Mas, da forma como a família viu aquilo, foi uma forma que todo mundo sabe que aquilo acontece. E ele consegue simplesmente ignorar quando ele sabe que tá todo mundo de família. Se chegar alguém, essa pessoa simplesmente não existe. Entende? Essa pessoa é fruto da imaginação dele. E ele consegue, às vezes, numa reunião de trabalho, tá conversando com todo mundo, tem ali uma visão que tá sentada junto à mesa, e ele simplesmente continua conversando com todo mundo. E que incrível, e que fantástico que isso lá na década de, sei lá, hoje em dia ele já dá com seus 50 anos, não sei, coloca aí alguns anos para ele crescer. Ele provavelmente teria tido um fim completamente diferente se ainda fosse aplicado a mesma regra que era utilizada aí na década de 80, não sei, por aí. Que é: deixa no sofá, medica, fica quietinho, não fica passando vergonha na família, andando na rua e falando coisas que não condizem com a realidade. Essa é a luta da ação antimanicomial. É da gente olhar para essas pessoas que estão passando por um problema, não como uma pessoa que precisa ser isolada para ser um tratamento ali, para ninguém ver, para não passar vergonha em ninguém. É você conversar. Entende? É você chegar para uma pessoa que fala que é o super-homem e ao invés de você ficar tentando discutir com ela e tirar esse negócio dela e tentar trazer ela para nossa realidade completamente terrível, dizer: poxa, você é o super-homem, cara, que massa! Adoraria ser o super-homem. Entende? Eu acho que se dentro de um espaço a pessoa não consegue ser o que ela gostaria de ser, é claro que ela vai piorar, é claro que ela vai adoecer mais, é claro que ela vai ficar completamente, sabe, fora de si. E é isso que acontece. Eu acho que
poucas bandeiras eu levanto na minha vida, mas a luta antimanicomial e a relevância dela, principalmente para uma sociedade que vem cada dia mais ficando mais doente, causando mais doença ainda nos indivíduos, é extremamente necessária, forte, importante. E eu levo isso para minha vida. Eu levo isso para onde eu posso, que hoje em dia é uma sala de aula. Eu passei hoje para os meus alunos o filme Como Estrelas na Terra. Eu vou deixar eles completamente livres para discutirem a questão de alunos que às vezes não conseguem fazer provas por uma dislexia, por uma dificuldade de escrita, de compreensão, ou porque ele realmente tem muita dificuldade de se expressar e etc. E como o outro podia ser a gente, e da mesma forma que às vezes nós temos uma pessoa que está passando por um problema, sabe, mental, e ela às vezes não consegue falar, ela não consegue se expressar, ela não consegue da forma como nós fazemos, mas ela consegue. E ela participar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, melhora o mundo não só para ela, mas para a gente também. Melhora a gente como indivíduo, melhora a gente como seres humanos, entende? Locomoção dessas pessoas é muito difícil e que bom que a gente está ganhando voz e ganhando espaço e vendo cada vez mais pessoas com qualquer tipo de deficiência, de sofrimento psíquico, de famílias que passam por isso, ganhando voz e ganhando espaço. E sim, esse espaço é nosso. Sim, a gente não precisa ficar com ele em casa, não faz sentido ficar com ele em casa. Sim, nós precisamos de mais CAPs na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa, e com atendimento para mulher, para criança, para homem, para senhoras e senhores, entende? Porque, gente, é uma coisa que não é um problema do seu vizinho, um problema do seu amigo. É você amanhã. É você passando por um problema muito grave e às vezes a sua mente saindo da realidade e você precisando utilizar, sabe, um CAPS da vida ou qualquer instituição, um hospital, e você precisa ter um atendimento diferenciado. Você precisa não ser isolado e não medicalizado e não silenciado. E eu acho que nós é que temos que ser a voz dessas pessoas, porque a maioria delas não tem a menor capacidade, às vezes, de falar, de verbalizar, de se expressar e de lutar por um atendimento humano, por um atendimento que não fale de doenças, de números, de códigos. Não fala de indivíduos, entende? Não fica falando assim, fulano tem tal coisa de acordo com o código. Não, ele não tem. Ele é uma pessoa que está passando por um momento, ou mesmo que não seja uma fase, né, que seja qualquer coisa que está instalado ali, que a gente sabe que não vai passar, não tem problema. Ele tem que estar no nosso cotidiano. Ele tem sim uma função na nossa sociedade, ele tem sim espaços que ele pode estar e sem o menor problema, sem a menor dificuldade. Cada pessoa, ela tem uma capacidade e ela tem limitações, como eu tenho, como você tem, qualquer outra pessoa. O nosso papel, principalmente nós que estamos na responsabilidade, no controle, na parte mais ativa da situação, nosso papel é fundamental para bater nessa tecla e brigar mesmo, entende? A gente realmente consegue oficinas, em escolas, e não é preciso ter o cantinho dos alunos, não, ele tá junto. E é muito bom, gente, como professora, eu vejo que, nossa, eu tenho um aluno que no começo do ano passado, ele tinha muita dificuldade de estar junto com a turma. Ele tinha surtos, ele gritava, às vezes ele ficava um pouquinho violento. E ele tinha uma pessoa que ficava acompanhando ele durante as aulas, né? É uma escola particular, então a gente tem esse acompanhamento. Às vezes ele não estava junto porque ele estava realmente sendo medicalizado e sendo acompanhado em outras instituições. Gente, com 2 anos, ele já participa. Ele já participa. Claro que aula teórica para ele ainda não é possível de acompanhar. Mas a gente vê ele super feliz e ele me cumprimenta e ele entende que a gente está falando e ele pergunta das palavras e ele consegue fazer exercícios. E o mais importante também é ver as outras crianças sabendo lidar com surtos, sabendo lidar com aquele momento que eles precisam ajudá-lo. Quando ele começa a ser violento, eles afastam, sabe? Eles não têm medo, eles não olham para aquilo como se fosse uma coisa de outro planeta. Eu lembro quando eu era criança e eu vi uma pessoa
considerada louca da cidade, né? Eles davam álcool pra ele, eles davam remédios pra ele beber. Sabe lá Deus se ele não era estuprado na rua. Gente, isso é desumano, mas isso acontece. As pessoas eram e ainda são tratadas como animais, elas ficam jogadas na rua. As pessoas acham engraçado, elas dão coisas pra elas ingerir, sabe? Não é assim. E você pergunta, cadê a família? Cadê a família? A família às vezes não quer ficar, já desistiu, já jogou a toalha. Então é nosso papel não só como cidadão, mas como ser humano, sabe? Porque é feio, é duro, é doído. E o mundo, ele é muito ruim. Ele é ruim com a gente. Imagina com uma pessoa que não tá aqui, ela tá num outro lugar. Ela tá num outro momento. A mente dela não tá aqui nessa vibração que a gente tá. Que já é difícil quando a gente tem base pra se defender, pra lutar e pra falar. Então eu não sei qual é a profissão de vocês. Eu não sei se vocês são psicólogos, se vocês um dia sonham em fazer psicologia, se vocês só gostam da área. Não sei, Fabio, eu não sei você, se você é uma pessoa que gosta de psicologia, se você trabalha na área, mas o tópico, o tema, a ação antimanicomial, ela é uma luta diária. O dia 18 de maio é só pra gente lembrar, porque foi lá em 87 quando eles conseguiram legalmente falar sobre isso. Mas as mortes nas instituições continuam, a segregação social continua, a tentativa de cegar a gente quanto a esse problema, diminuindo, falando assim, tá, tudo bem, né? Tem lá os loucos e as pessoas, como se eles fossem um grupo isolado. Ainda acontece. E todo dia a gente precisa lembrar que não é assim. Não, o sofrimento psíquico não é apenas a pessoa que teve ali uma falta de oxigenação no parto. Não, é muito mais. Nossa, é tão mais do que isso, entende? Fico muito, muito feliz que você trouxe esse tema à toa. Nossa, me deu saudade dos anos de universidade, da gente indo às ruas e conversando e discutindo, porque a gente não precisa estar na psicologia para discutir sobre o tema. Será que eu falei tudo que eu queria sobre isso? Não sei, gente. É difícil a gente falar de uma coisa quando a gente gosta tanto, porque uma coisa eu não quero fazer aqui nesse canal, que é convencer vocês ou deixar vocês parecidos comigo. Muito pelo contrário, eu adoro discutir e conversar com pessoas que têm uma ideia completamente diferente. Eu adoro conversar com alguém que fala, Dei, pelo amor de Deus, que bobagem. Porque aí a gente consegue somar, aí eu consigo ver um ponto de vista diferente e é isso que pra mim deixa a gente mais forte, mais resistente e mais, sabe, mais rico internamente. É por isso que quando eu passo trabalhos como esse pros meus alunos, que foi o do Como Estrelas na Terra, eu deixo completamente aberto. A gente não vai cagar a regra pro aluno. Eu só quero que eles assistam e eu quero que eles anotem pontos que toquem eles de alguma forma. E em sala, no que a gente faz como um seminário, numa roda, a gente só traz, a gente só começa a explorar aquilo. Quem me ensinou isso? Foi a pedagogia? Não, porque eu não fui pra pedagogia. Foi a psicologia. É a gente ter uma questão, um cerne, um artesanato, um tricô, qualquer coisa, sabe? Qualquer desculpa esfarrapada. Pra partir daquilo pra uma discussão. Pra um momento que a gente se verbaliza e fala e para pensar e pra... E é por isso que eu fui pra educação. Porque eu acho que aonde a gente planta essa sementinha da tolerância, das reflexões, é pequenininho, gente. Quanto menor, melhor. Porque eu não quero que o meu aluno saia da minha aula, às vezes, fluente em inglês, porque não dá. A gente sabe que para inglês tem que ter mais tempo, e mais curso, e mais estudo em cima daquilo. Mas dá para sair um ser humano que olha pro indivíduo do lado e nossa, é verdade. Entende que tipo de professora que eu sou? Eu sou uma professora com 2 pés na psicologia. Metade das minhas aulas a gente faz círculo e muita dinâmica e muita atividade para conversar. Os meus alunos têm espaço para chorar. E como é bom quando eles conseguem ali verbalizar e falar e chorar. Porque o que a gente não planta aqui na infância vira às vezes um problema tão grande quando ele é adulto. E aí é tema para um outro vídeo, né? Que, nossa, esse assunto vai e vai e vai e vai.
Enfim, gente, muito obrigada por vocês terem trazido esses temas. Continuem sugerindo, é um prazer falar com vocês, principalmente sobre psicologia, que é um tema que eu amo de paixão. E é isso. Nossa, eu falei bastante. Um beijo, boa noite. Bom descanso, gente. Tchau.